Eliseu, que cheia que for as vasilhas, disse ao seu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverá do resto. Amém, igreja? Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, nós conhecemos Eliseu, todo mundo conhece essa passagem aqui, né? Uma passagem maravilhosa, uma palavra de edificação para o nosso lar. Nós conhecemos o profeta Eliseu, que ele andou junto com Isaías. Depois que Isaías foi transladado ao céu, o profeta Eliseu cai sobre ele a carga de prosseguir o que Elias fazia na terra, então passou para Eliseu. E Eliseu, então, ele começa a trabalhar a favor do povo ali que ficou, que era de Elias, ficou para Eliseu. E essa mulher, meus irmãos, os credores batem na porta da casa dela. Muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos na nossa casa e nós não sabemos o que vai acontecer ao meio-dia ou 2 horas da tarde, mas sempre acontece alguma coisa na nossa vida. Essa mulher, ela não esperava que o esposo dela morresse, mas o esposo dela veio a falecer. Então, meus irmãos, os credores batem na casa daquela mulher. E nós sabemos pela lei judaica que as mulheres naquela época, elas não trabalhavam. Elas eram dependentes do seu marido, ou se elas não casassem, elas eram dependentes dos irmãos delas que ficavam. Mas se o esposo morresse, elas ficavam dependentes do filho. E o credor veio e bate na porta dela para receber a dívida que o esposo dela tinha deixado. E ela, meus irmãos, ela fica aflita porque eles queriam levar os seus filhos para trabalhar para ele na escravidão, para gerar dinheiro para pagar aquela dívida. E ela então, meus irmãos, não sabendo o que fazer, muitas das vezes nós não sabemos o que fazer quando entra a luta na minha vida e na sua vida. Mas nós temos que crer a um Deus no céu que Ele vela por minha vida e pela sua vida. Não precisa você ficar em grandes aflições, sabendo que você crê num Deus que é poderoso, que Ele é a sua palavra, que Ele não muda a sua palavra. E essa mulher, ela vai na fonte direta, ela não vai contar para o vizinho o que está acontecendo, ou para outra vizinha, não. Ela vai direto ao homem de Deus, porque naquele tempo as pessoas iam direto ao profeta. E ela chega na casa de Eliseu, ela bate a porta de Eliseu, Eliseu atende ela fala: meu servo, tu sabe que o meu esposo servia a ti como profeta, porque naquela época tinha os seguidores de Elias e depois também tinha os seguidores de Eliseu, para aprender a como era para se levar o evangelho. Aquele homem, ele era aluno de Eliseu, que nem Eliseu era de Elias. Então ele fala: o que tenho eu a ver? Ele também não tinha, porque nós sabíamos que Eliseu era pobre, meus irmãos. Eliseu não tinha de onde tirar dinheiro também. Ele fala: declara-me o que tem na tua casa, Labaxeira. Nessa noite o Senhor diz que o óleo da unção vai descer sobre a sua vida. Porque aquele que não carrega o óleo não tem peso da unção. O óleo faz diferença na sua vida. O óleo vai fazer você a não ser dependente do dinheiro do homem, a Labaxeira. Veja o óleo da unção sobre a tua vida nessa noite, para que você não venha depender de outros seres humanos para acudir você na hora da tua aflição, na hora da sua luta. Não fique firmada no dinheiro, mas fique firme no óleo da unção. Glória a Deus. Declara: a tua serva não tem nada, meu Senhor, a não ser uma pequena botija de azeite. O azeite, meus irmãos, não era muito, era pouquinho, porque era azeite usado para unção. Então, ela fala: eu só tenho uma pequena vasilha de azeite. Eliseu fala: vai e pega muito vaso, mas é muitos vasos, meus irmãos. Aqui está falando para gente trabalhadora, para gente que gosta de colocar a mão
creio, Senhor. Conforme é o teu peso, você vai pegar os vasos nessa noite. Glória a Deus. O Senhor diz que não tem compromisso com aquele que não gosta de carregar a carga. E aquela mulher, meus irmãos, ela vai em toda a sua vizinhança e pega muitos vasos, meus irmãos. Muitos vasos mesmo. E daí, ela entra na sua casa, ela fecha a sua porta. Meus irmãos, aquela mulher, ela acreditou na palavra do profeta. Meus irmãos, muitas das vezes Deus está falando comigo e com você. Nós não queremos entender o agir de Deus. Nós não estimulamos o que Deus está falando na minha vida ou na sua vida. Ela poderia falar, o profeta falou para mim pegar vaso emprestado. Eu não vou no vizinho pegar vaso emprestado. Que vergonha pegar vaso emprestado. Mas é necessário emprestar vaso se nessa noite o Senhor diz. Glória a Deus. O azeite para ser derramado nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Ela, meus irmãos, ela entra no seu quarto e a Bíblia vai nos dizer que ela pega muitos e muitos vasos. E ela começa a deitar aquela botijinha de azeite, ela pingar aquele azeite naquele vaso. E aqueles vasos foram enchendo, meus irmãos. Foi enchendo de uma tal maneira até que ela pede o último vaso. E o filho dela fala, não tem mais vaso. Aí o Senhor fala, não tem mais vaso, mas eu encho você nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Pode o vaso do azeite. Deus de poder e glória. Mas o Senhor tem Exaltado é teu nome, Senhor. Eu tomo posse dessa minha cabeça, meu Deus. Eu tomo posse dessa palavra, meu Deus. Aleluia, Jesus. E faz ele saber que ela encheu todos os vasos ainda. E ele fala, vai e vende e paga Glória a tua Deus. dívida e vive como o resto. Meus irmãos, Aleluia, agora eu fico Jesus. perguntando, essa mulher encheu muitos vasos de azeite, por quê? Ela vendeu o azeite, ela pagou a dívida e ela viveu com o resto para os seus filhos. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, Deus quer trabalhar na minha vida para que nós não sejamos escravos de nós mesmos. Nós somos escravos de nós mesmos porque nós não sabemos ouvir o Espírito Santo falar Glória a comigo. Deus. Mas Deus nessa noite, Ele trouxe eu aqui para falar que Ele quer derramar azeite sobre a sua cabeça para que você seja Glória a mais Deus. preciosa do que você já é, mais precioso do que você já é na obra, porque o Senhor está precisando dos valentes, daqueles que têm fé e acreditam na palavra de Deus. Não adianta o profeta falar e nós não ouvir aquilo que o Senhor nos diz. Nós falamos, Glória a Deus. é coisa do homem, é coisa da carne, não é Deus que está falando, mas Deus, Ele fala através do teu servo, sim. Ele fala através da tua serva. É só nós poder ouvir a palavra dEle, que Ele vai entrar em providência na nossa causa. Embora nós achamos que a nossa causa é impossível para Deus resolver o problema da nossa causa, mas o Senhor nos diz que não há causa impossível para Ele Glória a nessa Deus. noite. Se você tiver um pouco de azeite nessa noite, o Senhor vai transbordar o teu azeite nessa noite. O azeite não vai faltar na sua casa. A farinha da panela não vai se acabar. Porque Glória a o Senhor Deus. prometeu para os seus filhos e o Senhor não mente. E Ele não é menino para que se arrependa da sua palavra. Então, meus irmãos, nós devemos crer na promessa que o Senhor fez para o seu filho. Desde lá do Egito, quando Ele tirou seu povo lá de Faraó e trouxe para a terra prometida. O povo falava que o Senhor tinha tirado eles para passar fome lá no Egito, mas Deus dava de comer para aquele povo de manhã, de tarde e à noite, e ainda deu carne para aquele povo comer, mas mesmo assim o povo, meus irmãos, eles não ficavam felizes. E nós, meus irmãos, estamos vivendo nos dias de hoje, dia de onde que a palavra do Senhor é lançada sobre a nossa vida e nós não sabemos acatar a palavra do Senhor. Será que é verdade que a irmã falou comigo em profecia? Será que não é da carne? Será que o irmão não falou? Meus irmãos, nem que a mulher fala da carne ou o homem fala da carne, tome posse da vitória. Porque se você tomar posse, Deus Glória a Deus. trabalhar
eu tomo posse, meu Deus. Nós devemos ter a comunhão. Se for mentira do profeta, Deus vai fazer valer a profeta, a palavra dele sobre a tua vida. Eu creio, meu Deus. Nós não deixa o homem que faça o que ele quer, mas nós devemos ter a palavra Glória a de Deus Deus segura no nosso coração e ter um entendimento. Se nós agarrar a palavra do Senhor com segurança nos nossos corações, com segurança na nossa vida, a nossa vida vai mudar. Glória a vai Deus, mudar, eu creio, meu Deus. Ele muda o cativeiro nessa noite. Não existe cativeiro que Deus não possa mudar. Não existe luta na sua vida que o Senhor não pode fazer. Deus opera ainda, meus irmãos. Ele continua operando na sua vida. Glória a Deus. Ele opera e você não vê. Ele opera o Aleluia, segundo você não vê. Ele opera toda hora, todo instante na nossa vida. Desde a hora Glória que a nós Deus. levantamos e colocamos nossos pés no chão, o Senhor começa a operar na nossa vida. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor, se Ele não guardar a nossa noite, em vão vigia o sentinela, a lava cheia. Então, meus irmãos, nós somos dependentes do Senhor. Nós somos carentes daquele Deus que tudo pode. De Deus que nunca deixa o seu povo enganado. Ele não engana o Glória seu a povo. Deus. Deus, Ele é poderoso para fazer o que está no seu coração nessa noite. Aleluia, Começa a Jesus. botar a fé no seu coração, que o Senhor vai ouvir o teu Glória a coração Deus. nessa noite. E vai fazer o que você mais deseja nessa noite. Aleluia. Porque você está na casa do Pai. Glória a Na casa Deus. do Pai, Eu não posso, Deus. abundância de Receba, pão. Senhor. Louvado teu nome, Deus. Na casa do Exaltado Pai, seja o Senhor, meu aleluia, Deus. não falta glória a Deus. Exaltado teu nome, Jesus. Aqui na casa do Pai nós estamos alimentados nessa noite. Então, Glória a comece Deus. a alimentar nessa noite, meus irmãos, com a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Eu Jesus. sou pecadora, mas o Senhor não é pecador. Eu sou pecadora, mas sou pecadora arrependida. Estou aqui para trazer a palavra do Senhor. Glória a Não Deus. para ser maior do que o Senhor, porque eu não sou maior do que ninguém. Porque eu também sou dependente e carente da graça do meu Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos colocar nossa fé em ação nessa noite. Vamos colocar os nossos problemas na mão daquele que tudo pode, que É, não fez Jesus. essa mulher. Essa mulher está Glória a ponto de Deus. perder os seus filhos para o credor. A dívida dela, a Bíblia vai relatar que era uma dívida alta, meus irmãos. Mas o Senhor, Ele é poderoso. Como Ele pode pagar 10 mil, Ele pode pagar 100 mil. Não, para Deus não existe o pequeno e o grande. Para Deus existe o agora. O agora Ele vai fazer a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai fazer Como posso, Deus. aquilo que o teu coração deseja. Receba, meu Deus. Se o teu coração deseja uma porta de emprego, Ele vai abrir a porta de emprego. Se o teu coração deseja outras coisas, se é uma casa do advogado, o Senhor vai entrar com providência. Porque Ele é o advogado dos advogados nessa noite. Ele é o seu advogado, Ele diz nessa noite. E operando eu, quem impedirá? Diz o Senhor. Glória a Deus. Ele poderá desfazer a obra que eu faço na sua vida. Não existe ninguém que pode parar o Deus Todo-Poderoso nessa noite. Glória a Deus. Não alguém que pode parar esse Deus. E nem vai parar, porque Deus, Ele é Deus desde Gênesis até o Apocalipse. Glória a Deus. Ele continua sendo Deus da sua vida. Vive na dispensação do Espírito Santo. Começa a falar com o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a levar a sua voz. Inexprimível diante ao Glória a Pai. Deus. Ele conhece a nossa necessidade. Ele conhece a tua necessidade. Ele sabe o que está passando na minha casa e na sua casa nessa noite. Nada Glória a escapa Deus. do querer de Deus da nossa vida. Nada. Ele esquadrinha nós. Ele conhece nós por inteiro. Não há como nós escapar desse Deus, meus irmãos. Não tem como escapar. Assim Glória a como Ele Deus. opera na nossa vida, assim também nós temos que pagar o preço e nós sair da presença dele, a lava cheia. Meus irmãos, às vezes a gente acha que não tem jeito, mas para Deus tem. Deus disse que tem jeito naquela causa que você fala. Quanto tempo eu venho lutando, quanto
Ele, alabaxeia. Se você está sendo fiel a Ele, porque Deus, meus irmãos, Ele não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele. Ele não Glória a tem. Deus. Ele quer compromisso comigo e com você nessa noite. Glória a Ele Deus. quer ouvir nós falar. Ele quer ouvir nós pedir. Ele fala, clama a mim, responder-te. É, Jesus. Jesus Exaltado é teu nome, responde a tua Senhor. causa nessa noite. Ele fala Glória com a você Deus. nessa noite. Glória Qual a é a tua petição nessa noite? O Senhor manda perguntar para você. O que tu queres que eu te faça nessa noite? Comece a pensar, mas pensa com sabedoria, pensa com discernimento da palavra do Glória a Senhor. Deus. Comece a pedir aquilo que o teu coração mais anseia em ver. O Senhor vai fazer na sua vida, porque Glória a Ele é fiel. Como Ele trabalhou na vida dessa mulher que estava a ponto de perder os seus filhos, Ele vai trabalhar na sua vida também. Porque Deus, Ele não aguenta ver um verdadeiro adorador, que adora Ele, Espírito e verdade. E Ele fala também que Ele não aguenta ver o servo dele chorando. Ele começa a trabalhar ao seu favor. Porque Deus, meus irmãos, Ele se preocupa com a sua vida. Ele se preocupa com seus filhos. Ele se preocupa com seus netos. Ele se preocupa com a sua geração. Ele se preocupa com tudo que nós temos na face dessa terra. Ele zela por você. Ele zela por aquilo que você tem. Então Ele cuida de você. Ele fala que Ele cuida de nós no tudo, nosso conjunto espiritual, como a nossa vida financeira também está na mão do Senhor. Porque Deus, meus irmãos, Ele é rico em abundância. Ele é o poderoso. Ele é o grande eu sou, o El Shaddai, o Elohim, o Deus que está com você nesta noite. Glória a Deus, não aleluia. poderemos escapar da mão do Senhor. E nenhum de nós poderá escapar da mão do Senhor, alabaxeia. O Senhor nos diz nessa noite, quando tu está me buscando, eu estou ouvindo. Quando tu para de falar, eu também vejo que você não está falando mais comigo. Glória a Deus. Então o Senhor quer ver a tua voz, quer ouvir a minha voz, quer ouvir a voz de cada um de nós nesta noite. Glória a Deus. Comece a adorar a Deus nessa noite. Comece a glorificar o Senhor. Quanto mais glória nós manda, mais glória o Senhor desce para a nossa vida. A Bíblia relata que o crente não responde a Deus, o Senhor também não ouve. Porque a palavra não é do homem, a palavra é de Deus. Deus tem compromisso com a Deus. Glória a Deus. Através da sua graça e da sua infinita misericórdia. Aleluia. Meus irmãos, Deus tem muita coisa para dar para mim e para você. Nós não precisamos ir no vizinho emprestar dinheiro, porque o Senhor é o dono do dinheiro. Glória a Deus. Ele é o dono de todas as coisas desse mundo, tudo é dele. Então, se nós buscar Ele com fé, com alegria, com disposição, Ele vai fazer o desejo do nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio, meu Deus. Como Nossa, Deus. Como é o ser humano vai mentir que não tem desejo de ter uma casa boa? É verdade, de ter Deus. uma família abençoada na presença do Senhor? De ver todos os seus parentes congregando na presença Verdade, do Senhor? Senhor. Então todos nós temos desejo, meus irmãos. Nós temos desejo sim. Mas o Senhor vai meu cumprir Deus. o desejo do nosso coração nessa noite. Como Ele fez com essa mulher, através do profeta Eliseu, Ele vai fazer a minha vida e a sua vida. Não desanime diante da dificuldade. Não desanime diante do não. O não amanhã vai ser o sim de Deus. O homem diz não, mas o Senhor diz sim. O homem diz que não está aprovado, mas o Senhor já te aprovou. O Senhor é o Deus da tua providência. Eu vou parando por aqui em nome de Jesus. Porque eu sei que amanhã muitos vão trabalhar. Então nós temos que ter ordem e decência na casa do Pai, para que não haja escândalo na obra dele. Eu vou parando por aqui. Se a Mandriana for fazer alguma oração, né, Mandriana? Se alguém quiser receber oração, nós estamos prontos a orar. Não é porque nós somos melhor, não. Nós vamos orar através do Espírito Santo de Deus. E eu agradeço a igreja maravilhosa
cheio de glória e aleluia. E vou deixando Glória a Deus. Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, vamos se colocar de pé? Glória a Deus. A nossa irmã vai estar orando, as irmãs da casa estão intercedendo. Vamos estar orando Glória a a favor Deus. de Deus. Levantar um clamor para o inimigo, ele é sujo, mas Deus é maior.